Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar sobre formas de propagação do fogo. É de importância indiscutível nos trabalhos de extinção ou nos trabalhos de prevenção o conhecimento das maneiras que o calor poderá ser transmitido. As formas de transmissão de calor de um corpo para outro ou para o meio são condução, convecção e irradiação. Cabe ressaltar que, em algumas situações, podemos ter mais de uma forma de propagação envolvida na transmissão do fogo. Um exemplo bem claro é essa panela. Dentro da panela, eu tenho um meio de convecção. Fora da panela, ou seja, no cabo, meio de condução. E embaixo, na fogueira, eu tenho irradiação. Então aqui no cabo ele começa a ser aquecido e ele vai sendo conduzido, o calor vai sendo conduzido até chegar na outra ponta. Ou seja, esse cabo ele vai aquecer e vai queimar a mão dessa pessoa. Isso é um meio de propagação do calor através de condução. E aqui dentro eu tenho um meio de convecção, ou seja, são massas de ar quente. Então, a massa de ar quente ela é menos densa do que a massa de ar frio. Então, a tendência dela é subir. E aqui embaixo eu tenho a fogueira, onde está irradiando calor para todos os lados. Esses são os meios de propagação do fogo, ou seja, são os meios de propagação do calor. Vamos falar agora sobre condução, né? É a forma pela qual o calor é transmitido de corpo para corpo, ou seja, tem que ter uma ligação direta. Ou seja, de molécula para molécula. Um bom exemplo de condução é quando uma barra de ferro próxima a uma fonte de calor transfere o quê? Essa temperatura de uma extremidade até outra, que é o exemplo anterior do cabo da panela, de molécula a molécula. Aqui eu tenho dois compartimentos. Eu tenho um compartimento que está em chamas e eu tenho um compartimento que não está em chama, ou seja, não está pegando fogo. Mas eu tenho uma viga na horizontal, ou seja, essa viga é metálica, ela é condutora de calor. E eu tenho uma viga na vertical. Esse ambiente que está pegando fogo, ele está aquecendo essa viga metálica e as moléculas elas vão passar a outra extremidade, ou seja, ao outro compartimento, porque estão absorvendo calor e vão conduzir esse calor até esse compartimento. Esse compartimento ele vai ficar aquecido, ou seja, esses combustíveis aqui vão aquecer e vão começar o que? A pegar fogo. Ou seja, o calor, a temperatura que está sendo conduzida através da viga metálica vai atingir o ponto de ignição desses combustíveis. Quando eu falo combustível, eu estou falando no guarda-roupa de madeira, estou falando no colchão, no pano, na luminária. Então, essa temperatura ela acaba atingindo o ponto de ignição desses combustíveis e eles começam a pegar fogo. Beleza? Esse é o meio de condução. Nós temos exemplo de tubulações metálicas, né, que acabam atravessando a empresa de uma ponta a outra. Isso também é um meio de condução do calor. Outro meio de propagação do calor é o de convecção. Quando o calor é transmitido através de uma massa ascendente, aquecida, de gases ou líquidos, de baixo para cima. Chamamos isso de corrente de convecção. Vou dar um exemplo aqui. Em algumas situações, o ambiente de um edifício está em chamas. E em minutos, outro que não tem ligação direta, nem nenhum elemento físico ligando, como o que a gente viu anteriormente. Ele tinha uma viga metálica na horizontal e outra na vertical que ligava os compartimentos. Esse aqui não tem. Também começa a pegar fogo.
Isso geralmente ocorre pela transmissão de calor por massa de ar aquecida. Ou seja, o que acontece? Muitas vezes a pessoa pergunta, poxa, o térreo começou a pegar fogo, mas em minutos o terceiro piso começou a pegar fogo. Mas não tem nenhuma ligação direta, é estranho. Por que esse ambiente começou a pegar fogo? O que acontece? Então, às vezes você vai observar aqui que ele tem um vão na escada. Ó. Aqui eu tenho um vão. Então, como a massa de ar quente ela é menos densa do que a massa de ar frio, a tendência dela é subir. E onde ela encontrar abertura, ela vai entrar, ela vai aquecer aquele ambiente que ela fez aqui no terceiro piso e no segundo piso. Ela entrou nesse ambiente, ela vai aquecer os combustíveis que estão dentro desse ambiente, desse local, desse apartamento, e vai chegar a atingir o ponto de ignição de cada combustível, da madeira, do papel, do plástico, do colchão, do lençol, do tipo de combustível que ali está. Atingindo o ponto de ignição, começa a inflamar e começa a pegar o quê? Fogo. Então, mas por que pegou fogo? Porque através da convecção, através da massa de ar quente. Né? O que acontece muito é a principal forma de propagação de calor para andares superiores, quando os gases aquecidos encontram caminho através de escada, postos de elevadores. Muitas vezes não tem escada, só tem um elevador, que é difícil. Através do poço, né, dos poços, dos elevadores, né, aquelas aberturas que eles vão, a massa de ar quente sobe, entra em outros ambientes, dependendo do tipo de combustível que tem naquele ambiente, eles se inflamam rapidamente e começam a pegar fogo. Esse é o meio de propagação do calor, através da convecção, através da massa de ar quente. E nós temos o meio de propagação, que é irradiação. É a mesma situação do Sol, né? O Sol, ele acaba emitindo ondas caloríficas para toda a Terra, para poder aquecer a Terra. Então, é a transmissão do calor por meio de ondas caloríficas através do espaço. Ela se propaga em todas as direções e a intensidade dos corpos atingidos será relacionada com a distância que está da fonte do calor. Um bom exemplo é a transmissão de calor de um local para o outro. Um corpo mais aquecido emite ondas de energia calorífica para um outro mais frio, até que ambos tenham a mesma temperatura. Ou seja, a irradiação ela começa a liberar ondas caloríficas para todos os lados. Então, dependendo do tipo de combustível que está mais próximo, ele vai ser aquecido através das ondas de calor. Essas ondas vão aquecer esse combustível, vão atingir o ponto de ignição desses combustíveis e eles vão começar a pegar fogo. Né? Nós temos um bom exemplo, é quando o corpo de bombeiro ele chega no local, né? Ele avalia aquele local, ou seja, está avaliando esse prédio aqui. Ele identificou que esse prédio ele já foi 100% consumido. Não tem como salvar nada. O que ele faz? Ele começa a esfriar esse cara aqui, ó, para justamente evitar isso aqui, ó. Evitar a irradiação, ou seja, evitar que ele comece a pegar fogo através da irradiação. Então isso tem que ser observado pelo corpo de bombeiro, pelos brigadistas, bombeiro civil, todas as pessoas que estão habilitadas no combate a um incêndio. Então precisa conhecer, avaliar o ambiente, verificar qual tipo de combustível tem naquele local. Se você puder retirar, retire. Se não puder, tente resfriar, porque esse meio de propagação ele acaba se propagando para todos os lados, tanto para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para cima, e começa a pegar fogo. Ok? Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. E não esquece, deixa seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.